Lindos louvores até agora. Quão bom é adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem, vamos então para a palavra de Deus. Hoje vou falar um pouquinho sobre Ruth, Noemi e Boaz. Uma história tão bonita, aos românticos, vale a pena dar uma lidinha. É muito bonita a história deles. Bem, vou começar mais ou menos resumindo a história deles. Então, tudo foram dias de fome que houveram na terra. Então, o Noemi, seu marido e seus 2 filhos saíram das suas terras para ir até as terras moabitas, porque ali havia comida, alimento para eles se sustentarem. Alguns anos se passaram, os filhos casaram e, infelizmente, o marido de Noemi e seus 2 filhos vêm a falecer. Então, ficam lá as 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa, viúvas, sem o amparo de alguém para ajudá-las ou sustentá-las. Bem, a história, então, com Ruth e Noemi começa a acontecer de uma forma muito bonita, que Ruth se apegou à sua sogra Noemi, e enquanto Orfa voltou para sua casa, para os seus pais, para os seus deuses, e Ruth, a moabita, ela tomou a decisão de continuar com a sua sogra, seguir o mesmo Deus, seguir os mesmos ensinamentos, amparar a sua sogra, mesmo nesse momento que era de dor para as duas, mas eu imagino Noemi perdendo o seu marido e seus 2 filhos, como não era uma dor muito maior. E também entendo o lado de Noemi vendo Ruth como alguém que perdeu também seu marido. Então, eu entendo que ambas sentiam um pouquinho, entendiam um pouquinho da dor uma da outra e acabaram se apegando para ir junto para uma nova jornada. Então, elas saem dessa terra de Moab e voltam para as terras onde elas sabiam já que havia alimento. Eram momentos também difíceis para ela, então elas foram até umas terras para conseguir sobreviver. Bem, chegando nesse local, a cidade inteira se comove com a situação das duas. E Ruth, ela vai para os campos, vai buscar alimento, vai colher as espigas. Ambas vão se alimentar daquilo que elas conseguirem colher. E elas, de repente, Ruth se encontra nos campos de Boaz, que seria um dos seus remidores, alguém que poderia ajudá-las. E ali começa também a história de uma caridade, um lado bem bonito também. Então, não só Ruth pensou só nela mesma, ela também pensou na sua sogra em momento não só de ajudá-la com um ombro amigo para chorar, mas também para suprir também a necessidade como um alimento. Então, mesmo em meio a tantas dores que ambas viviam, uma conseguia ajudar a outra naquilo que mais lhe faltava. E, às vezes, na nossa vida também é a mesma coisa. Às vezes, essa caridade que nós podemos ter para o outro é simplesmente o amor ao próximo. Às vezes, é só simplesmente escutar, ou apenas chorar juntos, ou buscar algo para ela se alimentar, para suprir aquilo que ela necessita naquele momento. Então, nós também, como povo de Deus, já vimos desde o Velho Testamento esse lado tão bonito e amoroso de que nós devemos ter uns pelos outros, que é esse coração segundo o coração de Deus também. Não é eu pensando em mim, em ajudar alguém para ter algo em troca. Entendo também que Ruth via que Noemi não poderia dar outros filhos para ela também. Então, ela ajudou sem querer nada mais em troca da sua sogra. Ela foi simplesmente pelo amor que ela sentia pela sua sogra. Mais para frente, aqui em Ruth também, nós podemos ver vários trechos bem bonitos de Ruth com as suas ações. Ela era muito obediente para sua sogra. Noemi também, ela instruía Ruth de maneiras para poder conquistar o alimento, para poder também chegar mais próximo de Boaz. E assim, mais para frente,
nós sabemos já de um final que seria um final mais feliz. Então, aqui em Ruth, capítulo 2, é o momento que elas chegam na terra de seus parentes. Lá no versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Então, Ruth ela se apressou para fazer algo por a sua sogra, algo para ela, e já ir buscar alimentos no meio de campos, lugares bem difíceis para nós. O momento que elas chegaram também, interessante, na terra, era um momento de festa, não é uma festividade, era um momento de colheita de cevada. Então, elas já foram preparadas de uma forma bem administrada pela Noemi, de ir para esse local. Ela já sabia o que tinha lá, um alimento, mas ela também instruiu a Ruth também de uma maneira bem interessante nesse sentido também. Elas chegaram no momento certo de começar a colheita e conseguir seu alimento através desse trabalho. Aí, um pouquinho mais para frente, versículo 7. Ruth já está lá no campo de Boaz. E disse ela: deixe-me colher e ajuntar as espigas por entre os molhos, entre os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui. E agora, a não ser por um pequeno descanso em um abrigo. Então, Ruth ela ficava o dia inteiro colhendo para poder ter seu sustento. E Boaz viu graça, pois ele soube também por outras pessoas. Mais um pouquinho para frente, Boaz comenta que ele ouviu dizer da bondade de Ruth por Noemi, mesmo ela perdendo seu marido e seus filhos, ele estava lá ajudando, e a chamou também mais para frente como uma mulher virtuosa. Bem, em nenhum momento aqui da palavra de Deus nós vamos ver Ruth se oferecendo ou sendo aquela mulher vulgar para Boaz. Muito pelo contrário, ela foi muito sábia. Ela soube obedecer às instruções que Noemi passava e de formas mais tranquilas para falar com Boaz, com respeito, no mesmo coração do mover de Deus também, porque não foi uma pessoa comum, não foi uma pessoa que agiu de uma forma como era talvez do povo dela. Ela agia de uma forma como o povo de Deus faria também, obediente, segundo os estatutos de Deus também. Bem, agora falar um pouquinho de Boaz, que ele deixava lá os seus estrangeiros e pessoas que precisavam também de alimento colherem nos seus campos. Bem, eu fiz uma pequena pesquisinha e em Levíticos 23, Deus fala com Moisés a respeito da colheita também. 23, versículo 22. Quando fizerdes a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, nós vemos que Boaz ele já seguia também os mandamentos do Senhor. Isso em Levítico 23. E voltando para Ruth, já com a história de Boaz, nós vimos que o ensinamento para Boaz também já estava forte, porque ele também era um homem rico, ele tinha seus campos, mas ele também deixava os estrangeiros ou as pessoas mais pobres também colherem em seus campos. É algo também que eu achei muito interessante, porque até em dias de hoje, se temos o nosso campo, e dependendo do seu coração, dependendo de como é o seu caminhar com Deus, ou se é um caminhar de uma forma que não é com os caminhos de Deus, será que essa caridade de deixar algumas pessoas colherem desses cantos para se alimentar, deixaríamos também? E também não adianta também apenas doar se você não amar aqueles. Olhando a história inteira de Ruth, Noemi e Boaz,
Dá para perceber que Boaz ele não só deixava por caridade sem amar ao próximo, mas era por amor ao próximo também. Ele via a necessidade daquelas pessoas de se alimentar, de beber algo, de conseguir algo para sua família, porque sendo estrangeiro em terras que não era deles, era ainda mais difícil conseguir trabalhos, e trabalhos mais difíceis como esse. Imagine mulheres colhendo cevada, colhendo espigas, como era mais difícil conseguir isso. Como é um trabalho muito pesado, um trabalho muito difícil. E um pouquinho aqui no capítulo 2, versículo 13, Boaz diz para Ruth que achou graça em teus olhos, meu Senhor, e Ruth diz a Boaz: achei graças aos teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao meu coração a tua serva, não sendo nem eu ainda como uma das suas criadas. Então, aqui mais um ponto importante de Boaz. Ele nem a conhecia, ele não era uma das suas criadas, era alguém estrangeiro, que ele ouviu falar que estava ajudando sua sogra, mesmo no momento do luto de ambas. Então, dá para entender também o tamanho da compaixão, do amor também, mesmo não sendo um amor nesse momento de homem e mulher, mas um amor no sentido de poder ajudá-la, um amor ao próximo mesmo, um amor mais puro. Bem, um pouquinho mais para frente, versículo 14. Também é hora de comer, Boaz disse: achega-te, come o do pão, e molhe o teu bocado no vinho. E sentando ela ao lado dos segadores, ele lhe deu grão tostado, ela o comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou. Bem, e o que sobrou, ela ainda levou para sua sogra. Então, tudo que ela ganhava ou consumia ou ia obter, ela ainda separava para a sogra dela. É um carinho que ela tinha também pela sua sogra, que é o carinho que nós conseguimos ter também no nosso dia a dia. Por mais que é uma história que pode parecer antiga, a gente consegue colocar cada parte dessa história na nossa vida também. Desde o inicinho, quando começa uma grande família, uma família de 6 pessoas que muda para 3, que depois muda para 2, que é só a Ruth e Noemi. E no momento de tentar conseguir alimentos, conseguir sobreviver, coisas que no nosso dia a dia também é muito parecido. Talvez nós não vamos para os campos buscar as espigas, mas no nosso trabalho, uma forma de trabalhar, uma forma de obter aquilo que vamos conseguir, não só para nós, mas para a nossa família, mesmo que seja uma família pequenininha, como era de Ruth e Noemi. Bem, além disso, sabemos que virão os dias difíceis. E a sabedoria e unção para administrar, até aqui a gente consegue também ver muitas áreas que podemos mexer na nossa vida e pedir orientação para Deus. Muito bonito não só o amor, a compaixão, mas o seguir a Deus. Ruth, ela se entregou totalmente para o Deus de Noemi. Isso fez diferença no futuro dela mais para frente também. Uma vida que talvez ela não teria mais gerações, ela não teria mais descendências, acaba mudando totalmente o seu destino. Um destino onde ela geraria o avô de Davi. Olha quão grande é essa diferença. Imagine você podendo ajudar alguém e essa pessoa que está sendo ajudada, ela vai gerar um avô de uma família tão importante, que vai ser a genealogia, a família de Jesus mais para frente. E Davi é Davi que nós gostamos de ler tanto também, as histórias, às vezes tão parecido conosco também. Imagina se alguém não fosse estender a mão para ela, se alguém não fosse compartilhar com ela um pedacinho ali das suas espigas, que mesmo era aquilo que sobrava, era aquilo que caía no chão, algo que ninguém talvez queria, mas que para os pobres e os estrangeiros ia fazer diferença. E na nossa vida também é a mesma coisa. Tem coisas na nossa vida que nós falamos, mas isso não é tão importante, mas para alguém pode ser importante. Não pode ser um alimento, mas pode ser, às vezes, algo que você possa fazer por essas pessoas.
Não precisa ser necessariamente ao pé da letra, nesse sentido de espigas e cevadas. Mas olhando para dentro da sua própria vida, assim como eu comecei a olhar também para a minha, em que pequenos detalhes nós podemos fazer a diferença na vida de alguém também? Será que alguém está precisando simplesmente que ficamos ao lado apenas para escutar o que ela precisa? Ou, de repente, uma nossa oração que a gente acha tão simples vai poder alcançar aquela vida vai gerar uma grande nação. Essas são pequenas diferenças que nós podemos encontrar entre o povo de Deus e o povo que não serve a Deus. E é uma escolha nossa de que queremos ser. Então, a cada dia, a cada instante, nós podemos refletir na palavra de Deus e colocar em prática em nossas vidas, mesmo não sendo exatamente o mesmo cenário, mas é possível encaixar as mesmas histórias na nossa vida. Vai ter momentos que vamos perder alguém, vamos precisar de alguém para nos consolar. Vai ter momentos que vamos precisar ir ao campo para buscar algo. Vão ter momentos também de precisar ser mais para alguém, para sustentá-lo, para ajudá-lo, mas sempre dentro da palavra de Deus, sempre buscando a Deus em todo momento. Por mais que não vamos ler aqui talvez a palavra Deus, Jesus, obviamente Jesus ainda não, mas é bem claro como era a personalidade deles, como era o coração deles com Deus. E quão bonito também era esse amor ao próximo que eles tinham. Que por mais não conhecendo Boaz, toda a sua família, conhecendo também todos aqueles que colhiam com ele, mas imagine quantas outras pessoas também não colhiam juntas e também eram alcançados por esses campos. E na nossa vida a mesma coisa, talvez não conhecemos todos que estão à nossa volta, mas às vezes o nosso testemunho vai fazer diferença para almas que nós nem imaginamos. Esse é um dos cuidados que nós temos que ter, que às vezes nós vamos falar, eu vou fazer tal coisa e ninguém vai ver, alguém vai ver. E se alguém não vê, Deus viu. E mesmo assim, e o seu testemunho com Deus, por mais que ninguém te veja, você não acredita que, de repente, a sua atitude não está influenciando na morte ou a vida de uma nação, de um projeto de Deus? Lendo essa história da Ruth, me fez muito pensar a respeito disso. De repente, eu não estou ajudando tanto alguém para crescer naquele projeto e aquela pessoa ser um grande projeto de Deus na frente. Ou que áreas eu posso também fazer na minha vida para melhorar com Deus e ser um grande projeto de Deus conforme Ele quer para a nossa vida, conforme Ele quer para a sua vida também. É uma história onde dá para refletir em muitos campos, mas a caridade, o amor aqui é o que flui muito, que eu achei muito lindo também. É uma história entre famílias, de uma grande amizade que hoje em dia é tão difícil, entre sogras e noras, de amor e compaixão. Bem, vamos lendo mais para frente. Já sabemos que o final da história é muito bonito, que Noemi instrui a Ruth a estar mais perto de Boaz, mas não de uma forma vulgar. E Boaz vai mais para frente, ele busca o que era o seu próximo, o remidor que seria delas. E esse remidor, ele não quer a causa e acaba sendo o Boaz o remidor mais próximo de Noemi. E assim como eles se casam, Boaz e Ruth, e geram o filho Obed, que é o avô de Davi. Então, nessa história toda, o que mais me flui aqui de mais bonito é o amor, a obediência, o respeito, a fé que tiveram de ir até um lugar e conseguir um futuro melhor. Imagina que elas teriam um futuro muito diferente se continuassem nas terras dos Moabitas, onde não teriam seu sustento, não teriam seu remidor, e indo para novas terras, uma viagem para duas pessoas, ela adquirir
um futuro tão bonito, um futuro tão próspero em Deus. Bem, algo que nós temos que buscar também em Deus é essa sabedoria de poder ter o suficiente para nós e para nossa família, e também para aqueles que e poder doar para outras pessoas também. Bem, seja ele, não digo em dinheiro ou alimentos, digo de uma forma geral também. Que aqui nós vemos bastante como um alimento, mas cada um de nós consegue enxergar de uma forma diferente também aquilo que poderia doar mais, aquilo que poderia ajudar mais de alguma forma. E não é algo fácil poder ajudar alguém, bem, como numa parte de mais para frente no Novo Testamento, que Jesus ele cura os 10 leprosos e apenas um volta a agradecer. A nossa matemática como cristãos é um pouquinho diferente daquela matemática que o mundo nos informa, o mundo nos mostra. Então, por mais que nós vamos lá ajudar umas 10 pessoas, provavelmente apenas uma vai vir agradecer, ou talvez nenhuma. Mas o importante não é voltar o retorno daquilo que nós fazemos. A caridade ela vai além de dar algo, fazer algo, ajudar algo. Ela é mais pelo amor mesmo ao próximo. É olhar mesmo para o outro e tentar entender a necessidade dele, ou interceder por ele, tentar abençoar a vida daquela pessoa, ou simplesmente estar lá próximo, dependendo da necessidade de cada um. Cada um vai ter um momento diferente, cada um vai ter uma sabedoria diferente para lidar com situações como essas, mas durante a nossa trajetória toda nessa vida, nós vamos sempre ter esse amor puro que foi ensinado, esse amor puro de Deus, que desde o início, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos esse lindo amor de Deus, e Ele vai mostrando em vários pontos da Bíblia o quão importante era ajudar alguém, quão importante é você amar alguém, amar o seu próximo, obedecer a Deus também. Um pouquinho mais para frente eu vou falar um pouquinho mais de caridade, só para finalizar mais um pouquinho. Então, do que adianta ter a caridade, mas não ter o amor ao próximo? Do que adianta ser um grande religioso se você não ama o próximo? Nós podemos lembrar também da história do bom samaritano, que existia um homem ferido, quase morto, passou o sacerdote, passou o levita, nenhum dos dois ajudaram aquele homem, mas o bom samaritano foi aquele que ajudou, não quis nada em troca, ele simplesmente o ajudou. E então não adianta você saber a palavra de Deus do início ao fim, se o amor não está em você. Do que adianta ter tanto dinheiro, até talvez doar para alguém, mas sem o amor? A base de tudo é Jesus, a base de tudo sempre será Deus, e é isso que Ele nos mostra em parábolas, Ele mostra em livros como esse de Ruth, Ele mostra em diversos versículos, Ele nos mostra na nossa vida também. Ele mostra a cada instante em nossa vida a importância do amor dele em nossas vidas, a importância de nós amarmos também outras pessoas. Então, buscar a prosperidade, ok, legal. Mas vamos buscar amar mais os próximos, vamos buscar mais sentir esse mesmo amor de Deus e agir conforme Ele também nos mostra. Jesus, Ele não curou pessoas querendo algo em troca, Jesus curava pessoas por amor, curava pessoas por projetos, alguns seriam grandes projetos no futuro. Ele fazia, além do grande amor dele por cada alma. O amor ele não vai querer nada em troca, ele simplesmente vai existir para poder ser esse coração lindo de Jesus, esse coração lindo de Deus que nós buscamos a cada instante. E aqui eu mostrei alguns pontos, né, de pessoas que foram caridosas, amorosas, e todas elas têm em comum esse amor
compaixão, o não querer nada em troca, em fazer a caridade e não sair gritando para todos os cantos, eu ajudei fulano. O bom samaritano aqui nós vemos que ele não saiu gritando para os 7 cantos que ele ajudou alguém. E a pessoa também que foi socorrida, nós também não temos relatos que ela falou, tantas pessoas passaram por mim, apenas um samaritano. Ele foi ajudado. E um samaritano também foi muito humilde de não falar nada a ninguém. E também temos versículos que falam referente a isso também. Mas um outro ponto que eu quero falar, só para não tomar muito tempo, é em Mateus 25, 31, fala sobre a vida eterna e o castigo eterno. Então, aqui nós já conhecemos bastante, mas eu vou resumir um pouquinho. Bem, Jesus aqui fala sobre a vida eterna e seu castigo eterno. E lá no versículo 35, Jesus fala, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito do meu Pai, possui, herança o reino que vos está esperado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me deste de comer, e tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestiste. Estivesse enfermo, e me visitaste. Preso, e foste me ver. Então, essa é a parte bonita da palavra dessa palavra. O lado que, se seguirmos, vamos escutar de Deus ao chegar lá nos novos céus e novas terras. Vinde, bendito do meu Pai, possui, herança do reino de Deus, pois está preparado desde a fundação do mundo. Mais um pouquinho para frente, lá no versículo 40. E ao que lhes responderam ao rei, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, mais uma parte muito bonita de Jesus. Ele nos mostra a importância de amar ao próximo, de ajudar ao próximo. Não era ajudar apenas ele, Jesus, como carne e osso, mas ajudar a um dos seus pequeninos irmãos também. A diferença que ele já expressa aqui na palavra de Deus. Bem, mais para frente, Jesus fala daqueles que não ajudaram os seus pequeninos. No versículo 45, então lhes responderá, em verdade vos digo, que todas as vezes que me deixastes de fazer um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, tudo que fazemos nessa terra não é algo que vamos colher. Talvez colheremos algo pequeno, mas a maior importância é a vida eterna, que é os nossos galardões que serão lá na vida eterna que teremos, lá nos novos céus. Tudo que fazemos aqui em pró não de ser o melhor, se mostrar ser melhor, ou bonitão, ou famoso, ou o blogueirinho que é do momento. Não, é diferente. É você ser um cristão de verdade, amando ao próximo, conseguindo seus galardões, ajudando pessoas que talvez você nem esperaria ajudar. E tudo isso movido com amor. Porque sem o amor nós não conseguiríamos chegar perto de muitas pessoas. Cada um vai ter sua deficiência, mas vou falar, por exemplo, por mim. O amor me faz levar para lugares que eu jamais imaginaria. Isso não só pessoal, mas espiritualmente também. Desculpa. E tudo isso vem me ensinando a ser cada dia melhor em Deus. Claro, obviamente, temos as nossas falhas, os nossos erros, mas é sempre bom voltar sempre nessa palavra de Deus, refletir, olhar para dentro de si e ver, agora eu posso ir até onde, Deus? É ali que você me quer? E aquelas palavras, essas palavras que você quer que eu use, como fazer? Bem, essa sabedoria nós sabemos que não vem de nós, ela vem de Deus.
E esse amor nós já conhecemos, foi nosso primeiro impacto com Jesus, que foi esse amor. A sabedoria é buscando cada dia mais em Deus. A capacidade é aquilo que nós vamos conseguir ao caminhar com Jesus, ao caminhar com Deus, com seus planos, com seus projetos, com as suas falhas também. Quando nós aprendemos com nossos erros também, mas o importante é sempre se levantar, não voltar ao erro e seguir cada vez mais em frente, subindo cada vez mais um degrauzinho em Deus. Aí Deus vai te dando mais outra capacidade, vai te abençoando em vários sentidos. E esse é o mover de Deus em nossas vidas, um mover tão simples, que começa talvez com uma caridade e vai embutindo com o amor. E Jesus vai lá te dando uma unção diferenciada para cada área individual, uma área diferenciada. E a cada vez mais nós conseguimos essa unção e essa sabedoria para seguir. Até chegarmos no nível de conseguir ajudar cada vez mais pessoas, porque Deus vai nos dar a capacidade para conseguir chegar além daquilo que nós imaginávamos no início. Então, de uma família sem um futuro, para uma família de unção, uma família de projeto de Deus, uma família que ia gerar. Então, Jesus, essa é a nossa diferença na vida de alguém. Não vai ser um Jesus que vai nascer, mas vai ser um grande projeto de Deus que nós podemos alcançar. É o amor puro, amor puro que nós vamos transmitir, e esse amor puro que vai alcançar pessoas para visualizar Jesus, talvez em você, ou talvez em suas palavras e em você também. É Jesus que nós vimos primeiro quando entramos na igreja, é Jesus que nós vimos primeiro nas pastoras quando nós nos convertemos. Por mais que nós nascemos aqui na igreja, alguns, outros que entraram depois, foi Jesus e o amor puro que nós vimos. E nós vimos também a caridade que era feita também. Não todas, mas nós conseguimos visualizar, alguns já foram alcançados por esse amor e pela caridade que era feita também. Então, por que nós também não vamos levar esse mesmo amor, esse mesmo ensinamento que nós recebemos no altar? Aquilo que nós vimos. Então, vamos levar também mais um pouquinho mais de amor ao próximo, vamos levar mais a palavra de Deus para mais pessoas, por mais difícil que possa parecer, porque as pessoas estão mais difíceis também. Mas, às vezes, é só uma capa, às vezes é só mascarando que por dentro querendo muito Jesus. Pode ter certeza que as pessoas estão carentes da palavra de Deus. E cada vez que falamos, ou às vezes até pelo nosso testemunho, elas acabam sendo alcançadas por esse amor. E que Deus possa então nos preencher cada vez mais o seu Espírito Santo, nos ungir com a sua graça, para que possamos transmitir a Deus, e transmitir esse grande amor de Deus que pode ser na vida dessas pessoas, e que essas pessoas possam ser salvas e possamos juntos, então, entrar no reino de Deus com muitos galardões também. Amém? E só isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Fabi. É rapidinho, que já terminou ontem essa pregação inteira tua, não a parte de Ruth, sabe? Mas a parte do samaritano, essa parte que Jesus fala, né? Ela ficou assim, latejando na minha cabeça ontem o dia inteirinho, quase que eu preguei na live, sabe? Porque era o dia inteiro essa passagem. Obrigada, querida, eu sei que o amor te trouxe até aqui, né? Foi o amor que eu sei que de você mesmo você prefere estar às escondidas, ajudando. Mas obrigada, foi bem claro, foi bem calmo, né? Verdade, gente? A gente viajou dentro da palavra nas nossas vidas. E como dizia a pastora Clau, Jesus nasceu nos corações, sim, né? Quando você falou Jesus, sim, ele nasce. Ela falava, Jesus nasce no meu coração todos os dias, e é verdade. De repente, trazendo essa palavra, Jesus vai nascer no coração de alguém, não é verdade? Fica aqui, nós vamos ficar em pé para dirigir a última oração, que já está na hora. O culto hoje foi dinâmico, né? Foi. E passou rápido, gente. Muito rápido. E
Quem vai ficar aí para a aula vai ser abençoado e alcançado. O professor de vocês acho que já chegou? Ainda não? Já? Então, nós vamos para a última oração. Tá bom? Fala com o coração com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, graças te damos por este culto, por este momento de unidade. Senhor, eu peço que não fiquemos só abençoados dentro do templo, mas também, Senhor, durante o período da aula, da cantina, enquanto estivermos conversando, as crianças brincando, meu Pai, que em todo momento o teu Espírito esteja sobre a tua igreja. Pai, não deixa nenhum de nós no caminho sermos alcançados por nenhum tipo de mal, mas que sejamos protegidos pela tua santa e bendita mão. E Senhor, aonde há no coração de que pessoa tem um projeto que salva, edifique e consola, um projeto, Senhor, independente se é projeto financeiro, independente se é um projeto familiar, mas aonde há um projeto, onde tem a tua aprovação, Senhor, que nessa campanha o Senhor venha cumprir sobre a vida do teu servo e da tua serva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, por hoje é tudo isso. Obrigada, irmão Yassu.